Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje diretamente de Dubai, mais especificamente da Palma e Jumeirah, a famosa palmeira aqui atrás de mim. Nesse vídeo de hoje a gente vai bater um papo, trocar uma ideia sobre o mercado de dropshipping para o próximo ano. A gente está acabando 2024, entrando em 2025 e tem muitas coisas que estão mudando, muitas coisas que a gente precisa ficar atentos para conseguir ter bastante resultado no próximo ano e escalar. E eu queria começar esse vídeo contando de uma experiência que eu tive na semana passada aqui em Dubai. Durante um dia, na parte da manhã, eu fui tomar café em um café que tem aqui embaixo no condomínio. E eu encontrei um player de e-commerce que é um gringo. É um gringo que eu acompanhava no YouTube, já tinha consumido o conteúdo dele, e eu sabia que o cara era muito bom. E tem muito conhecimento sobre o mercado, e é um cara que tem bastante conhecimento sobre o mercado e que eu particularmente consegui aprender bastante com ele já. E quando eu encontrei ele no café, logo eu reconheci, fui trocar uma ideia com ele, e a gente bateu um papo ali sobre o que está acontecendo com o mercado de dropshipping agora, o mercado de e-commerce, o cenário de tráfego no geral. E eu estava junto com dois mentorados nesse dia, o Thiago Leão e o Matheus Lindemann, e a gente trocou uma ideia com esse gringo. Essa troca de ideia foi muito interessante, eu consegui perceber muito claramente a diferença de visão que os brasileiros têm sobre e-commerce e a visão que os gringos têm sobre e-commerce. E eu já estava com um pensamento há algumas semanas atrás, que era o seguinte: o tráfego está ficando cada vez mais caro. E quando o tráfego fica mais caro, a gente precisa se adaptar. E, por exemplo, se a gente pega um produto na faixa de ticket de 20 a 30 dólares e tenta rodar e vender através do tráfego direto, sem estar trabalhando um funil de upsell, sem pensar em como aumentar o ticket, sem pensar em como fazer o cliente adicionar mais produtos ao carrinho e finalizar a compra, fica muito difícil daí de conseguir lucrar, porque as métricas estão ficando cada vez mais caras. O CPM, CPC está ficando cada vez mais caro porque tem mais gente anunciando. O Facebook funciona como uma espécie de leilão, então quem dá mais acaba sendo beneficiado. No final das contas, quem ganha o jogo é quem paga mais na aquisição de cliente, é quem paga mais no CPA. E quando a gente tem um produto nessa faixa de ticket de 20 a 30 dólares, fica muito difícil da gente conseguir lucrar, porque o CPM e CPC está ficando cada vez mais caro. Então, o dropshipping, a moda antiga de rodar produto de ticket baixo, fazer uma loja nas coxas e anunciar, isso não funciona, isso ficou em 2019. Hoje em dia o jogo está muito mais avançado, o jogo está muito mais profissional e quem leva esse jogo com profissionalismo acaba ganhando. E foi isso que eu consegui perceber conversando com esse gringo. E uma coisa que ele falou que marcou bastante. Ele disse que hoje em dia as coisas estão mais fáceis do que era há 5 anos atrás. E olha que engraçado, porque teoricamente a visão que a gente tem é que há 5 anos atrás era muito mais fácil. Eu vejo muitas pessoas falando no Brasil que o dropshipping hoje em dia tá bem mais difícil e que 5 anos atrás era bem mais fácil, porque as métricas eram baratas. Esse gringo chegou e falou uma coisa completamente diferente. Ele disse que hoje em dia o jogo está mais fácil do que era 5 anos atrás. E eu consegui entender o porquê ele pensa isso. E eu fiquei bem feliz que a visão que ele tem é uma visão muito parecida que eu tenho sobre e-commerce. Eu, quando comecei no mercado, eu sempre tive a ideia de criar uma marca e só usar a logística de dropshipping. Eu não iniciei no mercado de dropshipping com a mentalidade de dropshipper, que é pegar e construir uma loja nas coxas, escolher qualquer produto para anunciar, jogar tráfego numa página porca e esperar que vai sair vendas. Eu comecei no mercado em 2021 com a mentalidade de criar uma marca e apenas utilizar a logística de dropshipping. Porque o que a gente faz é e-commerce, a gente vende produtos físicos online. E a mentalidade de uma pessoa que faz e-commerce e a mentalidade de uma pessoa que faz dropshipping é totalmente diferente. Esse lance de produto vencedor, de loja porca, loja feita nas coxas, não funciona mais, isso ficou para o passado. O jogo hoje em dia é diferente. É um jogo que eu já venho jogando desde 2021, de trabalhar com lojas nichadas, de construir uma marca, um conceito em volta da loja, e isso só se confirmou conversando com esse cara. Ele disse que o jogo hoje em dia está muito mais fácil
E que o que manda hoje no jogo, e é uma coisa que eu tenho conversado bastante com os meus mentorados, que o jogo hoje em dia é muito mais na questão de quantidade de criativos do que propriamente enfiar dinheiro em tráfego em um único criativo. E eu costumo dizer que o 80-20 do dropshipping é oferta e criativo. Se você tem uma oferta agressiva, uma oferta que gera essa sensação no cliente de que ele não pode deixar de comprar o produto na sua loja, e um criativo bem feito que chama a atenção dele para jogar essa pessoa para o seu site, você consegue vender. Não importa se o seu design da página não é o melhor de todas ou se sua estratégia de tráfego não é a melhor de todas. Se você tem uma oferta boa e um criativo bem feito, você vai conseguir vender. E eu percebo que nós brasileiros sabemos construir ofertas muito melhores do que os gringos. E como que eu percebi isso? Hoje em dia o dropshipping global tá ficando cada vez mais hypado no Brasil. Hoje em dia fazer dropshipping no Brasil ficou praticamente impossível por conta de taxação, por conta de concorrência que copia seu produto, vende pela metade do preço e não entrega, os famosos golpistas. Então, trabalhar com dropshipping no Brasil ficou muito difícil. E muitas dessas pessoas que vendiam no Brasil estão começando a vender fora. Então, quando eu sento para minerar produtos, quando eu entro na biblioteca de anúncios, quando eu entro nas ferramentas de mineração, eu consigo descobrir que tem pessoas que moram no Brasil anunciando fora. Tem um jeitinho que dá para descobrir isso. Então, quando eu comparo as lojas dessas pessoas do Brasil que estão vendendo fora com as lojas das pessoas que já moram fora e estão anunciando fora, eu vejo essa diferença de que os brasileiros são muito mais agressivos na oferta. Então, a gente tem essa vantagem de conseguir fazer ofertas boas. E quem é brasileiro sabe que até a gente tem aquela piada de que o brasileiro já nasceu formado em marketing. Então, a gente sabe construir boas ofertas. Porém, o jogo não é só esse, a gente tem que alinhar a boa oferta com um bom criativo. Então, quando eu paro para analisar os meus resultados desse ano, eu percebi que eu foquei muito mais na questão de criativo e oferta, e foi isso que me fez conseguir ter ótimos resultados. Então, uma coisa que eu não fazia no passado é não testar tanto criativo. Eu era muito mais da ideia de validar um criativo, enfiar dinheiro em tráfego nele e escalar o máximo que eu pudesse. Esse ano eu já mudei um pouco essa mentalidade, eu testei muito mais criativos. Quando eu acertei um produto, eu já emendava vários testes de criativos, já produzia criativos em massa para testar. E é isso que os gringos fazem bastante. O jogo deles é muito no criativo. Eles têm uma quantidade gigante de criativos, eles testam muito criativos. Então, se a gente une essa questão de testar muito criativo com uma oferta muito boa, a gente consegue fazer com que a nossa escala dure muito mais tempo. Então, oferta e criativo é o 80-20 do dropshipping hoje. Outro ponto também muito importante que eu tenho percebido e conversando com esse gringo, eu percebi também, é a questão do profissionalismo. E como eu já disse antes, fazer uma loja nas coxas, pegar qualquer produto e anunciar, não dá certo. Isso funcionava 5 anos atrás. Hoje em dia, o jogo é muito mais profissional e por conta das métricas estarem caras, quando você copia o criativo de alguém e vai anunciar esse mesmo criativo, as métricas ficam caras. Então, como a gente faz para deixar as métricas baratas? É testar muito criativo, mais criativo autoral. Fazer os seus próprios criativos, comprar o seu produto e fazer seus próprios criativos. Isso é uma coisa que eu faço bastante. Eu tenho meus produtos e eu mesmo gravo meus próprios criativos, mando para influencer para ter criativos autorais e assim ter métricas mais baratas. Porque, levando em consideração que o tráfego está ficando caro, a gente tem que se adaptar. E uma forma de se adaptar é fazer os seus próprios criativos. Então, você, meu amigo, que só pensa em copiar produto dos outros, copiar criativo, você não vai durar muito tempo no mercado. O jogo hoje em dia é muito mais profissional. Quem não está pensando na questão de construir uma loja nichada, focar em branding, vai acabar ficando para trás. Eu já tinha essa visão quando eu comecei no mercado em 2021 e eu percebo que hoje em dia, em 2024, entrando em 2025, quem não está com esse pensamento vai ficar para trás, vai perder o jogo, não tem como. Então, tem que pensar com profissionalismo, tem que lembrar que o que você está fazendo é e-commerce, que a gente só vende produtos através da logística de dropshipping, e lembrar que quanto mais gente entrando no mercado, mais concorrido vai ficar, logo a gente tem que se profissionalizar. Tem que ter algum diferencial, não adianta só sair copiando o que os outros estão fazendo e achar que isso vai te dar resultado. Não seja a pessoa que só copia o que os outros estão fazendo. Pense, aprenda a pensar e construir suas próprias coisas. Por quê? Se a gente pegar 10 pessoas
e combinar que cada uma delas vai anunciar o mesmo produto, cada pessoa vai construir uma loja diferente, porque cada pessoa vai colocar sua personalidade em cima da loja que ela está construindo. E essa aqui é a mágica, assim, do branding, porque a gente coloca a nossa personalidade quando a gente está criando alguma coisa, a gente coloca nossas ideias. Então, cada pessoa vai construir do seu jeito e assim você consegue fazer algo único, porque a forma que eu penso é diferente da forma como você pensa para determinado assunto. Então, logo, se a gente for construir uma loja em cima desse nicho, a gente vai fazer lojas totalmente diferentes. Então, é importante pensar nessa questão. Vou continuar repetindo isso. Tem que pensar na questão do branding, loja nichada. Claro que dá para fazer um branding com uma loja genérica, mas com a loja nichada é muito mais fácil. Eu gosto muito da ideia de trabalhar com upsell, oferecer vários produtos para o cliente comprar, e numa loja nichada é muito mais fácil. Então, reflitam sobre isso, pensem. O jogo obriga que a gente fique cada vez mais profissional, e quem tá com a cabeça de dropshipping de 2019 vai ficar para trás e vai perder o jogo em 2025. Então, reflitam sobre isso e bora para cima, bora vender em dólar global.